Olá pessoal, tudo bom? Aqui o pastor Christopher de novo para a nossa leitura diária. Mais um dia, mais uma leitura. Se você é novo no canal, vá desde o começo, assine, inscreva-se, venha nessa jornada junto comigo, leia a Bíblia toda em um ano. Estou feliz que você está aqui, aqueles que nos acompanham. Deu uma queda de visualizações, mas eu não vou desistir, sabe por quê? Porque isso é algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Não é inteligência artificial, sou eu mesmo, pastor Christopher, presente aqui na leitura com vocês, porque eu, você, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Não é só para pastores, líderes, é para todo que é restaurado, filho de Deus, para se encher da palavra de Deus e compreender um pouquinho mais daquilo que Deus espera de nós, aquilo que como Ele nos enxerga. Ok? Que bom que você está aí. Vamos para a nossa leitura de 69. Bora! Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje é dia 69. Vamos lá para a nossa leitura aí. Números 14, 1, 15 e 16. Agora parece que a história está se desenvolvendo um pouquinho mais, não é toda aquela liturgia. Levítico já foi, Êxodo já foi, Gênesis já foi, estamos em Números depois de Deuteronômio. Então temos mais história, mais aquilo que é o relato dos fatos, né? Então acaba tendo coisas importantíssimas, né, que a gente acaba aprendendo aqui até no Antigo Testamento. Beleza? Número 14, 1, vamos para a nossa leitura. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Aqui diz Josué, filho de Num, e aí olha aqui, ó, Oséias, filho de Num. Então, ó, dá uma chamada aí para retiro, pegadinha, fala assim, Josué tinha o nome também de Oséias, ele era chamado Oséias, mas Josué era algo que Moisés estava chamando ele. Josué, ali versículo 6, dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de vocês um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isto aos habitantes dessa terra que já ouviram falar que vives entre teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face
e que a tua nuvem permanece sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Se exterminares todo esse povo, com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhe dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois dissestes: o Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quando eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas virão à minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra, da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta, não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com que vocês exatamente aquilo que ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra com segurança e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos nesse deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão as consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo, subiram em direção aos altos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: porque desobedeceram à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas, os cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará.
Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária, uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seu rebanho os bois e ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros, farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um cordeiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de 1/3 de azeite e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereais de 6 litros de farinha da melhor qualidade misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor. Olha só. Estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em meio a vocês. Agora vamos para a leitura de Marcos 14, 53, 7, 2. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus ao longe e entrou no pátio pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com o guarda para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todos os conselhos dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimento, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer: destruirei o templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer a sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito? E todos julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize por nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam.
Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecer junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: "Você é um dos que estava com Jesus de Nazaré?" Ele respondeu, ele, porém, negou. "Não faço a menor ideia do que você está falando", disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: "Esse homem com certeza é um deles." Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por ali confrontaram Pedro, dizendo: "Você deve ser um deles, pois é galileu." Ele, porém, começou a praguejar e jurou: "Não conheço esse homem de quem vocês estão falando." E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se levantou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes." E começou a chorar. Salmo 53, de 1 a 6. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá ao monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Provérbios 11:4 diz: as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Finalizamos a nossa leitura de dia 69. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos, compartilhe para as pessoas estarem nessa jornada junto comigo, para que possamos cada vez mais aprumar a nossa vida e que o nosso caráter seja transformado através da leitura da palavra. Você é meu convidado especial, fico muito feliz que você está junto comigo, convide as pessoas, ok? E nós nos vemos no dia de amanhã.